Mas aí a gente viveu 200 mil anos como caçador, coletor, de outra forma, contra a biologia. Sim. E aí a questão também, não é porque um valor não tá sendo importante agora que ele perdeu o seu valor existencial. Sim. E aí vem a grande questão. Porque se todo mundo virasse gay, acabava a humanidade. Exatamente. Então, assim, existe uma coisa mas vamos instrumental. analisar, só fazer uma analogia. Mas não é porque necessariamente todo mundo fosse pintor que necessariamente ser pintor é errado. O que tu acha disso? Mas é Sim. funcional. Não, é disfuncional, entendeu? Mas a questão é que não é porque todo mundo fosse gay que a humanidade acabaria que necessariamente ser gay é errado, entendeu? Claro, sim. Esse é o ponto. Sim, não vale do outro, não, essa perfeito, questão do perfeito. moralismo, de ser certo e errado, não é justamente Isso o deve ponto. ser algum viés O ponto também. é, para que lado que você quer que a sociedade se desenvolva? Que ela esqueça algumas lições que ela absorveu, que ela veio praticando até hoje, ou que ela preserve isso em alguma medida sem justificar o ostracismo. É a grande diferença. Olha, se eu entendo que é mais saudável para uma relação você ter uma capacidade de se controlar, de se privar de algumas experiências para que você possa colocar esse serviço de uma família no futuro, não quer dizer que você está certo, então, de desmoralizar a pessoa, de desumanizar a pessoa. Não é por aí. Então, nem um extremo nem outro. Nem de relativizar absolutamente valores que foram construídos e nos trouxeram até aqui, e nem de dizer que esses valores não têm importância nenhuma, né? E que você tem que sair, né, impondo eles o caminho do meio. das pessoas. É o caminho do fogo, meio, né? exatamente. Então, a gente está num momento agora de desconstrução muito grande, né, de adaptação, né, numa cultura tecnológica, pós-moderna, né, extremamente fluida, mas se a gente pende demais pro lado da fluidez, do caos, se a gente volta para aquele caldo primordial inteiro, não fica nada de concreto, nada se estrutura. Então a gente está sempre tentando construir tudo do zero, inventar a roda. Então é surreal, a gente está no auge da modernidade, tendo que fazer estudo científico para tudo. Nossa, eu descobri que estudo científico para falar que comer salada é bom, para falar que dormir cedo é bom, para falar que se você tiver certas condutas você vai adoecer. Então, cara, você precisa de estudo para isso? Então, mas sempre soube disso. eu tô tentando ajudar e criando uma política baseada em evidências de teste de paternidade, gente. Me dá uma legitimidade. É que eu acho que... É porque ela é muito boa do ponto de vista do resultado, mas do ponto de vista da maneira como você produz o resultado, ela pode ser problemática. Eu acho que Mas a eu discussão vou- acerca... Eu não Calma aí. vou abandonar minha casa porque eu sei que o filho é meu. Não, cara, você não pode abandonar sua casa porque você tem um compromisso, você tem uma honra, você tem uma dignidade, você tem valores que deveriam ser suficientes para te levar a ter condutas positivas. Mas é que entendeu? tem certas coisas que, a partir da obrigação, geram esses valores. Eu vou te dar um exemplo. Usar cinto de segurança e não fumar em locais fechados. Quem trouxe isso foi o Paulo Maluf, do Brasil. Sim. Meu Deus do céu, como isso causou uma polêmica absurda no Brasil. Ah, mas porque é minha liberdade individual, porque eu quero ser livre e fazer o que eu quiser. Hoje em dia todo mundo já entende que esse é um valor necessário e que, independentemente de haver uma lei a respeito disso ou não, isso é importante para sua segurança e para a segurança de outras pessoas. A mesma coisa em relação ao estudo educacional, à alfabetização. Antigamente, ninguém era obrigado a fazer isso. Hoje em dia, é sua obrigação. Mesmo que não seja obrigado, as pessoas vão fazer, entende? Então, eu acredito que sim, parte da nossa absorção de determinados valores também depende de técnicas, de certas regras sociais Concordo. que em algum momento vão gerar a aceitação dessas mesmas regras e, portanto, estabelecer um valor mais sólido. Mas você concorda que por trás da regra tem uma convicção de um valor? Olha, Concordo, eu concordo. entendo que você não deve fumar porque você não pode prejudicar a saúde de outras pessoas. Isso por si só já é um valor, né? Porque você está colocando a saúde e a segurança das pessoas acima da liberdade delas de poder fumar onde elas querem. Isso por si só é um valor. Eu acredito também que o fator de ter essa noção de paternidade é que provavelmente vai gerar um maior comprometimento em relação à criação de filhos. Eu estou preocupado com essa eu acho que decisão. tem uma outra discussão que eu acho que a gente não precisa entrar, mas que seria em relação, por exemplo, ao aborto. Porque aí vai literalmente... Tipo, também é outra coisa que pode ter uma interferência estatística muito grande, né? Tipo, se a pessoa tivesse direito a abortar, talvez não tivesse tantas famílias só de uma mãe Sim, solteira. mas isso aí seria mais uma das consequências. Mas o meu ponto é que eu já partiria de algo anterior. Eu não vejo que o aborto seja necessariamente errado. Na verdade, eu não acho. Eu não considero algo imoral. Eu sou totalmente a favor do aborto. Sim. Então, teriam essas consequências. Mas independentemente de ter essas consequências ou não, eu não considero algo imoral. Entende? Então, isso já iria para outro nível da discussão. Entendi. Tudo depende do quanto você está disposto a se privar de algo, o quanto você acha que você tem que rolar seu comportamento e o quanto você acha que tem que existir leis ali pra te cercar e te impedir. Eu vou sempre no lado de que, se você conseguir que as pessoas se comportem de uma maneira que é funcional pra si mesma, pra sociedade, gera uma coesão, sem precisarem ser obrigadas, sem precisar ser coibidas, melhor. Cara, Mas eu te achei tão romântico, cara. Mas às vezes é isso que falta sou um menos pouco disso esperançoso. hoje. Não, mas é que assim, eu Ter fé no ser humano, na humanidade. Eu consigo te entender, mas é que, veja, é possível que isso aconteça. O quê? Haver uma certa coesão mesmo sem ter leis, entende? Porque é o caso da Alice Evans. Mesmo sem slut shaming,
as pessoas são muito mais cuidadosas Mas e responsáveis acerca da eu acredito sexualidade. que exista um fenômeno assim, né? Uma sociedade, as pessoas que estão aqui, elas tendem pra cá, as pessoas que estão aqui tendem pra cá. Então eu acho que um país como o Brasil, tu deixar solto, vai ser tigrinho, Não, droga, eu concordo. putaria e morte. Porque agora, se uma sociedade só se regula por meio da lei e da coesão, você concorda que ela já perdeu a essência dela, já Sim. perdeu uma motivação mais digna. Então, é claro, se no primeiro momento você... Igual, pô, você machucou a sua perna. Primeira coisa que você faz, você coloca ali, né? Você coloca uma tala, você pega uma muleta, ou você pega o braço para é pra te impedir, no primeiro momento, de fazer o movimento errado. Mas se você não entender que você tem que mudar seu comportamento, parar de se arriscar e tudo mais, você vai viver quebrando e remendando o tempo todo. Esse é o problema de um país com muita lei, igual o nosso. É um país que tem lei pra tudo, porque toda hora a gente quer quebrar a lei. Mas é isso, Como, exato. como a gente faz um mas movimento a pra que as pessoas não tala queiram é o quebrar? teste de paternidade. Tudo bem. É a tala. Mas junto com a tala tem que ter não pula da árvore, não se exponha, não entra de carrinho no coleguinha. Tem que ter os dois. É que eu acho Senão que tem você que vai ter, ver todo mundo quebrado, eu acho que tem que ter teste. Tipo, eu acho que tem que pegar, sei lá, uma cidade e implementar isso, assim. Concordo, Acho difícil, tipo, gastar recurso, tudo. Pô, eu não Acredito quero que pagar seria imposto pra nego ficar fazendo teste de paternidade, pô. Excelente. Eu não saio comendo todo mundo sem camisinha. Não, Isso, eu aí é acho outra que tá questão. certo. Se eu não tô abusando desse meu direito, dessa minha liberdade, eu vou querer ficar pagando pro cara que tá abusando e usando isso, né? O problema é que o Sapolsky fala muito por isso, né? Os free riders, as pessoas que querem sempre se beneficiar, Por isso que eu acho sempre que- se servir da sociedade, mas não querem contribuir pra ela. Eu tenho uma tese aí, por exemplo, de que o imposto deveria ser proporcional ao teu impacto negativo ou positivo na sociedade. Então, por exemplo, uma pessoa que não fuma, que tem um VO2... Ó, eu talvez já piorasse. Já aqui. tá ruim já, hein? Mas que uma pessoa que tem a saúde em dia, que pratica atividade física e tal, eu acho que ela deveria ter incentivos fiscais, porque ela tá onerando menos do sistema. Mas Não, aí o problema é que tem é... algumas coisas que são genéticas. São genéticas. Não. Eu não tô dizendo É o seu que quem esforço. é doente tem que pagar mais. Eu tô dizendo que quem é Seu saudável tem que comportamento. pagar menos. Incentivo. Isso que eu penso, porque eu acho que faria muito sentido. Mas se você vai Tu pagar bota uma- menos, alguém vai pagar mais. Automaticamente o cara que é mais doente vai pagar mais. E às vezes não é culpa dele que ele é doente. Mas não pela genética. Vamos comportamento, supor, né? Por tá. exemplo, cara, a pessoa fuma. Eu acho que o cara que fuma, ele deveria pagar mais imposto. Não que ele deveria pagar mais, mas eu deveria pagar menos. Porque é injusto. Porque, tipo, a minha mãe pode infartar hoje e ela não ser atendida porque tem, cara, pô, sei lá, tem um Zé Droguinha que tá sendo atendido, ou tem um cara que Aí é escolheu liberdade e tomar responsabilidade. hormônio pra ficar bombadão e porque ele tá se achando bonito no espelho e ele infartou e minha mãe morre, pô, por causa desse cara. Mas assim, eu não consideraria que seria Viável. análogo. Não é nem a questão de ser viável, mas análogo à situação do teste de paternidade, porque nós temos muito mais consequências negativas por não termos certeza da paternidade. A nível A nível social. social, entendeu? Então, na minha percepção, tem uma chance muito maior de se compensar a longo prazo. Tu teria muito menos pedinte, mendigo na rua, tu teria muito menos ladrão, traficante, pessoas envolvidas com o crime organizado, entendeu? Então me parece que tu tem uma chance maior de se pagar, embora tu estivesse pagando em relação à tese de paternidade de outras pessoas que são mais inconsequentes de E os você. pais que estão sustentando um filho que não é seu só porque não sabem, que quando fizer o teste vão abandonar. Olha aí. Então, mas a questão é que isso... Aí é um valor. A verdade é um valor maior do que a conveniência. Essa é a questão. Então, a Porque verdade... se você defende que o cara... Concordo. do teste, cara, o teste vai te dar a verdade. Esses homens têm o direito de saber. Não, com certeza, o direito. Eu acho que é importante essa pessoa ela ter certeza, isso é meu, logo eu vou investir mais nessa pessoa. E isso é inclusive vocês estavam, né, falando sobre essas intenções que são de origem evolutiva que dificilmente tu vai conseguir resetar. Poucas motivações são tão importantes e tão avassaladoras e violentas quanto saber que isso é seu filho, é seu gene. Nós teríamos muito Aí, mais ó, ganhos agora a eu vou partir disso. apontar uma possível contradição sua nesse ponto. Olha, se o predominante aí é a capacidade de desenvolvimento evolutiva que é orientada para a criação de filho, para você cuidar da sua prole, que seus genes continuem se reproduzindo, o mesmo argumento é usado de que, evolutivamente falando, se você tiver um controle social maior de comportamento, você consegue famílias mais estruturadas. E aí se justifica aquela coisa. Vamos criar mecanismos de coesão, de coibir comportamentos que sejam detrimentais para a sociedade. Como é esse? Se você tem uma estatística que diz que enquanto mais você se habitua a um comportamento, mais você tende a repeti-lo, para esse princípio de estabilidade familiar, seria interessante, então, que a sociedade utilizasse meios para coibir certos tipos de comportamentos que vão ser negativos. Como, por exemplo, esse, né, do exemplo lá do amigo do brigadeiro. Olha,
Se você sabe que se isso virar algum lugar comum, né, de que é loucura, todo mundo pega quem quer, não tem que se coibir, não tem que se privar de nada, esse também é um mecanismo evolutivo que faz com que o homem tenha um julgamento um pouco maior sobre a vida sexual feminina. Mas não é um paradoxo, porque eu estou sendo baseada em consequências, entendeu? Não exatamente a partir de algo que é evolutivo, mas porque é consequentemente melhor. E nesse aspecto, eu estaria explorando uma tecnologia que tornaria uma determinada característica evolutiva positiva, justamente porque ele sabe que é dele, isso é importante e logo ele vai investir mais. Agora, se fosse negativo, talvez eu não defendesse isso, entendeu? Como assim negativo? Mas pro cara... Ele tipo, um mecanismo de proibição, de alguma forma, de algum... Eu digo assim, ó, que não há paradoxo, por quê? Porque existem outros meios que você consegue controlar a sociedade sem necessariamente gerar o slut shaming, como eu falei da Alice Evans na Inglaterra. Você consegue manter uma coesão social de sexualidade responsável, mesmo sem isso acontecer, certo? Mas será que o Reino Unido é um exemplo de sexualidade responsável e equilibrada? Não, por isso que eu te falei. Sim, eu conversei com ela sobre isso e ela é uma pesquisadora que tá viajando até pro Paquistão, Afeganistão, Cazaquistão e etc. Mas o padrão dela, o paradigma de pesquisa dela é a felicidade individual ou é a força das relações familiares na sociedade? Eu estou usando em relação à gravidez na adolescência, tá? De gerar filhos ilegítimos, mães solteiras, tá? Esse é o aspecto que eu estou me referindo agora, tá? Agora, em relação à paternidade, especificamente, nós estaríamos tirando vantagem de uma tecnologia social que nos beneficiaria a longo prazo, porque existe uma necessidade, mas que seria positiva considerando ela uma necessidade legitimada, entendeu? Então, através das instituições, nós conseguiríamos dar legitimidade para uma necessidade de certeza de paternidade que nos beneficiaria a longo prazo, entendeu? É baixo risco e possibilidade alta de retorno. Exatamente, exatamente. Seria bom para a sociedade no geral. Seria bom para a mulher, seria bom para a criança, seria bom para o pai e seria bom para a sociedade no geral. Eu só não tô convencido pelo seguinte, de que se você vai utilizar, né, o argumento do teste de DNA para fazer com que o cara fique numa família ou se assuma uma responsabilidade que ele não quer, você concorda que ele vai gerar sofrimento para ele da mesma forma que a mulher que não quer deixar de ter a vida promíscua dela vai começar a ter para ter uma coesão social maior? Não existe restrição sem sofrimento. Não existe, eu vou abrir mão do que eu quero fazer porque é mais importante para minha família, para meus filhos, para a sociedade. Então, nos dois aspectos, vai haver uma restrição de liberdade. Um é o cara que queria sair da família dele, não vai sair mais porque sabe que é filho dele. A outra é a mulher que queria ter a vida promíscua que quer, mas por ela querer ter uma família, né, um relacionamento em certos moldes, ela vai se privar de algumas experiências. Os dois são pessoas abrindo mão de liberdades individuais pelo bem comum. Não, mas a questão é que a gente tem que fazer o cálculo consequencialista. É melhor que essa pessoa se prive de determinadas liberdades a partir do momento que ela sabe, eu sou pai. Você tem a prova legítima, institucional, oficial de que você é pai de alguém. E se você não fizer isso, essa criança vai sofrer, potencialmente a sociedade e também a sua esposa. Tu tem que calcular quais são as possibilidades Mas não disso. seria mais positivo, por exemplo, se ele não quisesse abandonar a família, não porque tem um documento falando que ele é pai e agora eu sou obrigado a cuidar e ficar preso nessa família, mas falar, olha, eu assumi um compromisso com essa pessoa, eu assumi seria lindo e maravilhoso. A questão é que a gente precisa de meios tecnológicos momentâneos, imediatos, que gerem determinados resultados que a gente ainda não tem. Porque o que seria ideal? Isso foi testado, tipo, em algum lugar? Tem algum lugar que faz isso? Não, isso aí é coisa saiu da minha cabeça. Inclusive, eu quero estudar um pouco mais e desenvolver acerca disso. Sim. Porque assim, ó, tem um outro exemplo, tá? Vamos fazer uma analogia em relação a, sei lá, criminalidade mesmo. Não, Bolsa Família, né? Certo. O que seria ideal? Que ninguém fosse depender da Bolsa Família. Mas a questão é que se nós não temos um assistencialismo momentâneo agora, milhões de pessoas morreriam de fome. Isso. Entendeu? Mas eu acho que, na minha opinião, existiriam mecanismos infinitamente mais eficientes. Não, o meu ponto é, existem outros meios? Tudo bem, a gente pode considerar que existem, mas é que o meu ponto é, existe algo agora acontecendo. Existe algo imediato que problema precisa ser real. resolvido, real. É a mesma coisa em relação à criminalidade. O que geralmente esquerdista fala? Nós precisamos dar livros, educação, alimentação e perspectiva de futuro para que os jovens não vão para as drogas e não vão para o crime organizado, etc. Tudo bem, muito lindo, maravilhoso, é o seu ideal. Se fosse assim, lá em Brasília não tinha criminoso. Exatamente. Agora, o meu ponto é, nós precisamos de policiamento agora, punição agora. Nós precisamos de certeza de que alguma coisa será feita com essas pessoas. Trabalho a longo prazo, como você mitiga o curto prazo. Exatamente. Nós precisamos de algo que precisa ser resolvido
agora, senão as pessoas vão ser mortas nas ruas. Sim. Entendeu? Nós precisamos de iluminação nas ruas também, sabe? Então, eu não estou dizendo que ter um ideal não é considerado, não é importante. Não, tem que ser considerado. Mas existe alguma coisa que deve ser feita agora. É tipo, eu levei um tiro, eu chego no hospital e falo, não, bom, leva um livro lá. Entendeu? E assim, vamos entendeu? Moralmente errado, né? Dar tiro Não em alguém. faz sentido. Ah, tu vai dizer, não, isso é errado. A sociedade vê mal os bandidos. Não, claro que a sociedade acha que isso é errado. A Bota questão um é que não livro tem aqui, ó, de funcionário. políticas públicas, né? Mano? Entendeu? Ó, tenho políticas públicas baseadas em evidências aqui, entendeu? Não vai funcionar. Então, o meu ponto seria que essa seria uma tecnologia artificial, institucional, para reduzir os danos momentâneos, inclusive a longo prazo, que em algum momento seriam absorvidos como um valor na sociedade. Não somente porque teria sido imposto, mas também porque as pessoas teriam mais estrutura social, veriam os benefícios disso e, portanto, não gostariam de voltar atrás. Tá, que então foi tem que ter a lei, o mecanismo inicialmente, mas também tem que ter uma transformação por meio de condutas, de Mas valores. isso vai acontecer. Independentemente, porque foi o caso da cigarro. campanha do cinto de segurança do cigarro. Sim. Entendeu? Porque, tipo, nós tivemos uma campanha momentânea. Mas ainda é depois coercitivo. parou. Sim, não, é coercitivo. Eu penso que isso especificamente tem que ser coercitivo em relação. Ok, todo mundo tem que ter direito a saber se é pai ou mãe de alguém. Entendeu? Mas a longo prazo, as pessoas elas vão incutir esses valores. É a mesma coisa em relação à mulher votar. No passado isso era absurdo. Era impensável, tanto quanto o que eu tô falando agora. Pra muitas pessoas vai ser absurdo, impensável. Isso é misógino, isso é ultrajante pras mulheres, etc. Nós teremos uma atitude misógina de Pra remoção julgar de a mulher. direitos, pra julgar a mulher, etc. Na minha percepção, isso é extremamente necessário. Hoje em dia, uma mulher votar é natural. É fundamental, certo? Nós absorvemos esse valor a partir de uma permissão, do reconhecimento institucional de que eram seres humanos dignos de exercer esse direito. Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender?